Vamos ver. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Arthur e você está no Distrito Beleza. 99. Seguindo o nosso canal com o seu novo estilo, tanto em nome quanto em visual, eu já gostaria de pedir para vocês deixarem o like, compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal se vocês caíram aqui de paraquedas, beleza? Só assim vocês conseguem ajudar a crescer o meu trabalho. Lembrando que eu não ganho nada com o canal ainda, tá bom? Mas agora, sem mais enrolação, vamos continuar com Bleach aqui no canal. Hoje, Bleach! falando sobre e analisando um dos personagens mais queridos pelos fãs da obra. E muito provavelmente o Espada de Aizen com o maior número de fanboys. O Kyoha Shifar. O único dos arrancars de Aizen a atingir a segunda etapa, pelo menos até onde a gente sabe. Já gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Gabriel, que me ajudou muito achando interpretações, rascunhos e etc. para o vídeo, beleza? Um salve aí pra você. Então, vamos logo analisar as aparições, a história e as simbologias, representações ou interpretações que podemos fazer deste personagem tão bem escrito por Tite Kubo. Começando agora! O Kyoha Shifar nos é apresentado pela primeira vez no capítulo 190 do mangá de Bleach, ao chegar na cidade de Karakura junto a Yami Largo, para obter mais informações sobre Ichigo Kurosaki, amando de Sousuke Aizen, é lógico. Desde já, ele tem uma aparência de bastante imponência, apesar de ser baixinho e muito menor que o Yami, logicamente, seu visual o faz passar mais respeito que o próprio Espada número 10. O Kyoha tem um corpo jovem, com uma E que naquela época a gente não sabia que era o 10. Se eu não me engano, a gente não tinha o número do Yami direito. A gente só tem quando ele tá tratando o ferimento e tá lá mostrando quando a Roca Paramia tá lá curando ele. Então é bem legal ressaltar isso, porque a gente não tinha noção de quem era mais forte. Embora tudo levasse a crer que era o Kyoha por conta do que aconteceu, né? cara sem expressão. Seus restos de máscara hollow estão localizados em cima de sua cabeça, formando metade de um capacete. Seus olhos verdes não apresentam vida. Seu número de espada, o número 4, fica em seu peito esquerdo, e seus estigmas ficam logo abaixo de seus olhos, formando lágrimas. E o buraco rola bem na garganta, mas esse buraco aí meio que muda com o tempo. Não sei se você chega a falar sobre isso, mas é interessante. Essas lágrimas que podem ser facilmente interpretadas por causa do seu nome, que pode significar O que llora, aquele que chora. aquele que chora, ou el que llora, ou não sei como é que se pronuncia em espanhol, me desculpe. Mas é por isso que ele possui esses Sim. estigmas na cara como se fossem lágrimas. Assim como Stark, o Kyoha também não aparenta ser mal em sua essência, como é Aronieiro, Zayela Porro ou Noitora. Na verdade, ele mesmo se diz como apenas um peão de Aizen, que vive apenas para servi-lo. O Kyoha vivia em um mundo vazio antes de se tornar um arrancar. Ele não via beleza na vida, não via as cores da vida, não possuía um motivo para viver, até que Aizen lhe deu um motivo, lhe servir. Mesmo assim, o Kyoha é como se fosse um robô. Ele não possui uma vontade própria, não possui sentimentos. Ele é apenas uma casca vazia feita para cumprir ordens. Só que ao mesmo tempo, ele é muito mais do que isso. Mas vamos falar disso mais pra frente. Pois antes, gostaria de falar sobre seu buraco hollow e sua ressurreição, que utiliza a frase de liberação Confine Murcielago. É Confine, é Una, é algo que envolve uma unidade, né? Solidão. Ao liberar a sua ressurreição, o Kyoha ganha asas negras, sua roupa se fecha totalmente e seu capacete é completado. Ele, que já era um mestre em Ceros e em Sonido, fica ainda mais poderoso e veloz. Seu hierro fica ainda mais resistente. Porém, seu grande poder realmente aparece ao ativar a segunda etapa. O Kyoha ganha o aspecto de um morcego com pelos pretos nos braços e da cintura para baixo. Seu buraco hollow que fica no peito aumenta drasticamente em tamanho e ele ganha orelhas e uma cauda, parecendo um morcego. Seu hierro e velocidade ficam ainda mais aprimorados. Ele também recebe um fator de cura gigantesco a ponto de poder recuperar partes de seu... O Kyoha tem uma regeneração que é 880. Regenera braço, perna, fácil, mas órgãos internos ele não consegue regenerar e aí é foda. Aí ele se foge. Então eu não vejo como uma regeneração tão da hora quanto poderia ser, saca? É uma regeneração boa, é uma das melhores aí dos espadas, se não a melhor. Provavelmente é a melhor, se não me engano é a melhor. Mas é duvidoso quando você coloca no patamar de tipo, se você perfurar ele e arrancar, sei lá, algum órgão interno, ele meio que acabou o bonequinho, né? como braços e pernas. Seus olhos e estigmas ficam negros, e ele pode realizar ataques de reiatsu extremamente mais poderosos, como um Cero Oscuras, um Cero Negro semelhante ao Getsuga Tensho, e também o Luz de la Luna, onde... É lança del relâmpago, rapaz! Que luz de la luna! Lança del relâmpago! O ataque mais superestimado da obra.
Nunca viu o Lanza del Relâmpago? Toda hora nas lives eu falo do Lanza del Relâmpago. Pera aí, só uma coisa. Outra parada aqui, ó. Oscuras, um ser negro semelhante ao O Ser Oscuras é outra parada interessantíssima de Bleach, porque todos os espadas têm o Ser Oscuras. Ou pelo menos podem vir a dominar. Porque, por exemplo, o Yami tem um Ser Oscuras. Saca? Eu não vejo motivo pro Stark, por exemplo, não ter um Oscuras. Pro Stark não ter um Gran Reicero. Tencho. E também o Luz de la Luna. É que eu acho que a galera acha que o Oscuras é só do Kyoha porque ele é emo, mas o próprio Yami no mangá solta um Oscuras também. Onde ele cria lanças de Heiatsu poderosas o suficiente para explodirem quilômetros de terreno. E vamos combinar? Além de ficar extremamente poderoso, olha só esse visual, pelo amor de Deus. Ele fica... Quando eu tinha o mangá físico desse volume aí, mano, eu fiquei admirando essa página por muito tempo. Eu fiquei, caralho, eu não entendo nada de Bleach. Eu tinha, tipo, uns 10, 11 anos. Eu fiquei, caralho, não entendo nada de Bleach, mas é muito bonito. Eu ficava, caralho, que design foda, cara. Eu ficava lá e falei, cara, isso aqui era pra ser um pôster. Eu ficava olhando assim, nossa, que da hora e tal. Foda-se a história. Naquela época eu via Naruto só. Não dá pra você ter ali seus 13 anos e dizer que entende Bleach. Não dá. Fica muita aura. Mas a gente não veio aqui pra falar sobre aura, né? Vemos pra analisar o espada de número 4, que também possui um jeito muito marcante de finalizar os seus oponentes. Uma marca registrada dita por Grimmjow e Jagger Jacks mais pra frente no mangá. O Kyoha sempre finaliza suas lutas abrindo um buraco no peito de seu oponente, acabando com o coração dele. No mesmo lugar... Deixou o oco. Olha o tamanho desse oco que ele deixou no Ichigo, irmão. ...o seu buraco hollow. E ele faz isso em Ichigo 2 vezes. Na primeira luta entre os dois, e na segunda após ativar a segunda etapa, em uma das cenas mais bem desenhadas e marcantes da obra. Coitado onde após do atravessar Ichigo. o peito de Ichigo, o Kyoho larga de cima de uma torre gigantesca de Las Noches, como se ele fosse apenas um mero inseto, para o desespero de Orihime. Mas tudo que eu falei até agora é apenas a ponta do iceberg. A casca do personagem, que pra minha sorte é um dos mais profundos, bem escritos e simbólicos dos personagens já criados por Tite Kubo. Eu diria que pra um analista, o Kyoha é uma obra-prima em formato de personagem. Prato cheio pra... Eu juro pra vocês, eu não consigo mais ouvir essa palavra analista e não olhar, tipo, como se estivessem me chamando. Porque eu já tô ouvindo tanto essa palavra. Esses dias eu tava conversando com a rapaziada lá no restaurante, com os amigos da minha namorada, e enfim. Aí eles falaram, não, porque estão procurando um analista de dados. Ah, tá. Tá, não. Tô ficando maluco, tô ficando louco. É que nem quando Bruce Banner ouve... Bruce Banner não, Bruce Wayne ouve sobre o Batman. Ele olha assim, Qualquer um que gosta de analisar personagens mais a fundo. O Kyoha possui 2 poemas que irão ser analisados aqui. Possui rascunhos de páginas relacionados a ele, nomes de capítulos totalmente interpretativos e até um pequeno one-shot, entre aspas, chamado Bleach Unmasked. E é sobre ele que iremos falar agora. O one-shot do Kyoha tá no databook, se eu não me engano, no databook 3 ou 4. Nessa espécie de one-shot, Kubo nos apresentou a backstory do espada de número 4. Assim como Stark, o Kyoha era uma alma vazia. Um hollow de corpo-alvo branco, nascido nas profundezas da escuridão, onde todos possuíam uma cor negra. Ele não sentia nada, ou melhor, ele sentia o vazio, sem poder comer, dormir, sentir cheiros ou toques. Apenas vagava sozinho em um mundo vazio. E já que apenas podia ver, o que ele não enxergava simplesmente não existia. O Kyoha se lançou no vazio, e pela primeira vez sentiu algo. Sentiu como se finalmente estivesse desaparecendo. Eu tenho uma interpretação própria sobre essa backstory. O fato dele ser o único sem ter cores em meio à escuridão é como se ele realmente fosse completamente vazio, não ter sido colorido pelo mundo. Ele tem cores, na real. Ele é branco. Ele é o oposto do padrão dos outros Vastolords que estão lá com ele. Não possuir nada. Apesar de vermos o Kyoha muito associado ao verde por seus olhos... Vastolords, tá? Não é dito exatamente que são Vastolords, mas a gente pode concluir que são seres, são hollows de enorme poder ali. Estigmas e ceros. Diferentemente dos outros Arrancars, ele é o que menos possui cores. Enquanto outros espadas possuem grande conexão com certas cores, como Stark e Grimmjow com o azul, Isayela Porro com o rosa, e eles apresentam essas cores ainda mais quando utilizam as suas ressurreições, o Kyoha apenas perde suas cores, e se torna basicamente preto e branco por inteiro ao ativar a sua segunda etapa, com até o seu cero se tornando negro. O cero dele, como eu falei, o cero dele ser negro não é exclusivo dele e tal. Cuidado com essa misconception. Eu também interpreto que toda essa caminhada até o vazio é uma grande metáfora para o ato de se desviver.
Isso mesmo que você tá pensando. Eu posso estar ficando maluco, ok? Lógico que eu posso. Mas é tudo isso que o ato de se lançar ao vazio parece remeter. Principalmente quando ele sente tudo desaparecer. Não é dito exatamente que pela primeira vez em sua vida, o Kyoha sentiu felicidade. Porém é justamente essa a palavra que finaliza uma das páginas deste capítulo sobre ele. A palavra felicidade. Como se o Kyoha apenas sentisse algo, logo antes de desaparecer do mundo completamente. Esse capítulo sobre ele também nos dá uma visão um pouco maior da humanização que o Kyoha sofreu após conhecer Orihime, já que ele é visto dormindo por Orihime. Então ficamos com mais uma reflexão desse personagem que diz: se a felicidade existe nesse mundo, então ela se assemelha com um completo vazio. O vazio significa não ter nada, e nada a perder. Se isso não é ser feliz, então o que é? Isso tem um pouco a ver também no budismo, questão de abdicar do material, bem legal. De não ter nada a perder, acho bem legal. Eu confesso que essa reflexão de personagem é difícil de se interpretar, mas eu entendo isso como uma forma que o personagem vê o mundo. O Kyoha é um personagem que no começo despreza as emoções humanas. Ele acredita que você ter emoções, ter sentimentos por algo ou alguém, te enfraquece. E é justamente disso que eu acredito que esta frase fala. Se você não tem nada a perder, você não sofre. Se você não sofre, não pode estar triste, certo? Então, deveria estar feliz. Além disso, temos muito mais para refletir sobre o personagem utilizando seus poemas. Como, Se ele seguisse isso a risco, ele seria quase um Sukuna na questão hedonista da coisa. por exemplo, seu primeiro poema, disponível no volume 22 de Bleach, chamado Conquistadores. Nele está escrito: não há significado em nosso mundo, não há significado em nós que vivemos lá. Nós, seres sem sentido, ponderamos o mundo, embora a própria realização não signifique nada. Este poema faz um excelente trabalho ao expressar as visões de Ukiyoha sobre o absurdo do mundo. O Kyoha é um espada nihilista. Ele serve como conflito para o desejo da humanidade de alcançar significado em suas vidas, embora não haja nenhum a ser encontrado. Ele também apresenta uma definição precisa do termo absurdismo, em um contexto filosófico. A vida não possui propósito, mas a natureza humana nos impulsiona a procurar sentido. Constatamos que a vida é sem propósito. O niilismo, inclusive, é a própria... É um aspecto de morte. Aspecto de morte, isso, aspecto de morte. O do Kyoha é o próprio niilismo. Mas persistimos na busca por significado. Apesar dessa constatação, isso é absurdo. A existência é absurda. Tudo o que realizamos é apenas O Kyoha é um betinha nihilista. Tipo isso. uma caminhada complexa que nos leva a lugar algum. Podemos influenciar a vida de outras pessoas, é claro, mas isso apenas gera outra jornada sem destino. O Kyoha não possui um propósito desde seu nascimento. Ele vagou pelo vazio solitário sem um significado para a vida. E apenas o encontrou justamente quando conheceu Aizen e começou a segui-lo, finalmente descobrindo o propósito de sua vida. Esse primeiro poema ainda trata o Kyoha como uma máquina completa, um robô, extremamente robótico, sem sentimentos e sem compreensão alguma sobre o que é a humanidade. Algo que muda a partir do seu segundo poema, que diz: invejoso porque tem um coração, glutão porque tem um coração, ganancioso porque tem um coração, orgulhoso porque tem um coração. Eu acho que não é assim o poema, não. Se eu não me engano, é bem diferente. Preguiçoso porque tem um coração, irado porque tem um coração. Porque tem um coração, eu desejo tudo o que você é. Esse segundo poema é sobre o Kyoha entendendo como funcionam os seres humanos. A humanidade é sobre ele ser um ser perfeito. É que tem várias traduções de poema na Viz e também no outro lá. A humanidade é sobre ele ser um ser perfeito e puro por não possuir um coração. Não como um deus, mas por não possuir pecados, já que se ele não sente nada, não peca. Ele é apenas uma máquina. Porém, esse segundo poema é algo muito mais profundo do que parece, já que ele está presente no volume 40 de Bleach, chamado The Lust, ou A Luxúria. Um volume que não só possui diversos rascunhos de página representando os 7 pecados capitais. É por isso que eu acho que vai ter muito dos espadas no Arco do Inferno, por causa dos 7 pecados capitais. Eu acho que essa representação que o Kubo colocou aí, cara, tem tudo a ver com o que ele pode querer colocar no Arco do Inferno. Porque provavelmente vai ter inimigo pra cacete pros caras enfrentar. Vai ser um arco ou de resgate de novo, ou de incursão, ou de resolução de problema. Tipo, meio idiota eu falar isso, né? Todo arco resolve um problema. Mas tipo, que eu quero dizer, problema global, tipo a questão do Yhwach. Um problema que afete o mundo inteiro. Porque a gente sabe que o inferno de Bleach é artificial. Foi algo criado pela Sereitei lá. Não lembro exatamente se foi algum clã específico, acho que foi, mas eu não vou lembrar aqui. Mas que eles criaram um poço pra colocar as Reiatsus mais ameaçadoras e selar tudo lá. E acabou que, tipo assim, muitos Hollows absurdos estão lá. O próprio Zayaporo tá lá. O Kitaki, que não é um Hollow, mas tem uma Reiatsu foda também tá lá. Provavelmente os espadas vão colar lá em peso.
como também possui seus capítulos com nomes dos 7 pecados capitais. E se você prestar bem atenção no poema de Ukiyoha, também possuímos os 7 pecados: inveja, gula, ganância, orgulho, preguiça, ira e luxúria, que dá nome ao volume. E é nesse volume específico que nós temos os capítulos nomeados exatamente nesta ordem que está o poema. Basicamente, esses capítulos servem como meios que levam à humanização do personagem. O Ukiyoha é uma existência vazia, então é irônico ter esses capítulos intitulados com os nomes dos 7 pecados, que são inerentes aos humanos. Então vamos para a análise de cada um deles. Nem todos eu fiz um bom trabalho, é realmente difícil de analisar isso aí, mas deixa aqui nos comentários sua interpretação para esses capítulos, porque eu vou dar a minha. Capítulo 341, a inveja. O foco principal deste capítulo é Loli e Menoli, que sentiam uma inveja profunda de Orihime. Curiosamente, nesse mesmo capítulo, Ichigo comenta para Ukiyoha: eu consigo prever essas coisas porque agora estou mais próximo de um Hollow. Maneiro isso aí, tá? Maneiro isso aí, tipo, essa análise de ponta a ponta. E o Ichigo, sim, ele tava mais próximo de um Hollow e o Ukiyoha também tava mais próximo de um humano. Os dois estavam se desencontrando. Eu vou falar um pouco disso no vídeo da Orihime. Você se tornou mais humano. Além disso, o esboço do final do capítulo mostra uma criatura serpentina envolta nas palavras a inveja, que é exatamente o que eu estou mostrando na tela agora. Capítulo 342, a gula. Yami é retratado comendo de forma voraz no início do capítulo. Mais tarde, Ukiyoha é mostrado importunando Orihime com questões simples como: estou perguntando por que você o ajudou, porque ele é seu amigo? Então por que não o protegeu do meu primeiro ataque? Por que hesitou? Essas perguntas podem parecer sem sentido, mas para Ukiyoha era um verdadeiro interesse. Ele só queria entender. Além disso, Loli é vista torturando Orihime neste capítulo, que termina com a entrada de Yami. O esboço do final do capítulo apresenta um javali com as palavras a gula. Capítulo 343, a ganância. Neste capítulo, Ukiyoha afirma: você se torna ganancioso quando está nesse estado, Yami. Isso é um defeito seu. Foi a única coisa que eu consegui achar relacionado ao nome. O esboço do final do capítulo mostra uma raposa com as palavras a avareza. Capítulo 344, o orgulho. O foco deste capítulo está em Yuryu Ishida, que representa o orgulho dos Queens. Ele se mostra arrogante enquanto derrota Yami, dizendo mala suerte. No entanto, o orgulho também pode ser visto como honra, como evidenciado quando Uryu afirma que protegeria Orihime com sua vida, independentemente do conselho de Ichigo. Neste capítulo, Ukiyoha também libera sua Zanpakuto pela primeira vez, deixando seu orgulho de lado. O esboço do final do capítulo apresenta um leão com as palavras o orgulho. Capítulo 345, a preguiça. O foco deste capítulo é Rudborn, lutando contra Rukia. Rudborn simboliza a preguiça, pois usa sua ressurreição para criar inúmeros soldados para lutar contra Rukia, sem fazer nada por si mesmo. Ironicamente, nesse mesmo capítulo, Ukiyoha diz a Ichigo exatamente o oposto da preguiça. Ele instrui: não quebre a sua postura, esteja ciente do seu entorno, não baixe a guarda nem por um instante, e fique atento. O esboço do final do capítulo mostra um urso ou uma preguiça com as palavras a preguiça. Capítulo 346, a ira. Este capítulo é um pouco difícil de identificar, mas acho que a ira é representada quando Ukiyoha pede a Ichigo para disparar. Pera aí, é um urso isso, Um pouco né? difícil de... The Sloth. Seria a preguiça mesmo, mas seria relacionado ao urso, provavelmente por causa da questão da hibernação. Eu acho que é uma possível interpretação disso aí. Capítulo 346, a ira. Este capítulo é um pouco difícil de identificar, mas acho que a ira é representada quando Ukiyoha pede a Ichigo para disparar um Getsuga Tensho nele, o que irrita Ichigo. Além disso, Ukiyoha compara o Getsuga ao seu Zero Oscuras, o que também provoca Ichigo. O esboço do final do capítulo apresenta um unicórnio com chifres. Embora seja curioso representar a ira como um unicórnio, o unicórnio com chifres na Bíblia é frequentemente associado a bois, e, ironicamente, a forma totalmente holoficada de Ichigo se assemelha a um touro com chifres. E pra finalizar... Aí tu fez uma associação meio meio freestyle, né, mano? Para o capítulo 347, a luxúria. Neste capítulo, Ukiyoha Cuidado pra não soprar o microfone. demonstra sua primeira emoção intensa ao ver Ichigo se levantando repetidamente após seus ataques. Aqui, a luxúria não é representada da maneira convencional. Ela é retratada como o forte desejo de Ukiyoha em obter respostas de Ichigo, bombardeando com perguntas como: por que você não larga sua espada? O esboço do final do capítulo mostra um escorpião com as palavras a luxúria. Outro fato irônico é que a Bíblia diz que a única cura para esses vícios capitais é o dom de um novo coração que age de acordo com a lei de Deus. A Bíblia diz que Deus fornece ao pecador um coração regenerado, que age como a salvação do pecador. Existem teorias, que eu não lembro se já foram confirmadas, que Chichikubo queria criar algumas espadas inspirados nos pecados capitais. Algo Sim, ele já falou isso, acho que no Clube Outside. que provavelmente ele deixou de lado ao criar os seus aspectos de morte, que muitas vezes falam muito sobre o personagem. E é aqui que podemos fazer uma outra interpretação sobre a segunda luta de Ichigo contra Ukiyoha, porque o quarto espada é constantemente ligado ao desespero, a face do desespero.
em diversas mídias, inclusive na thumb e no título desse vídeo. Porém, se formos levar em consideração os aspectos de morte dos espadas, o Kyoha é o niilismo. Na verdade, o desespero é retratado por Noitora Gilgan. Ele falou do aspecto de morte, legal. Kyoha não é a face do desespero. Ele definitivamente não é o desespero. Mas ele quer mostrar para Ichigo o que significa isso. Ichigo não venceu Noitora. Muito pelo contrário. Ele foi humilhado pelo espada de número 5. Ele pulou de Grimmjow diretamente para o Kyoha. Ichigo não conhecia o desespero. E o Kyoha decidiu mostrar a ele o que significava. Mas não só a Ichigo. Porque um dos grandes pontos dessa batalha é justamente Orihime. Ichigo sim sente temor, sente medo. Porém, o pilar do desespero dessa luta é justamente Orihime, que não só sofre o desespero de poder morrer a qualquer momento, mas principalmente sofre com o desespero de ver o homem que ela ama morrer mais uma vez com um buraco em seu peito. Ou então, mais pra frente na batalha, ver ele se tornar um monstro completo que ataca os seus próprios companheiros. A proposta da luta é exatamente essa, fazer este paralelo no final. Ichigo no início da batalha diz que está mais hollow, ou será que era o Kyoha que estava um pouco mais humano? É os dois. No fim, ele estava certo em ambas as informações, já que Ichigo se torna um monstro, enquanto o Kyoha finalmente entende os humanos. E ele morre justamente assim, após compreender o coração. É extremamente irônico o Kyoha entender o que é um coração justamente na forma onde seu buraco hollow está no maior tamanho possível, exatamente onde deveria estar o seu coração. E então, o Kyoha, a representação do vazio, tornou-se completo no final, pois finalmente compreendeu o conceito do coração na palma de sua mão. Mas também é simbólico em um sentido diferente. No instante em que o Kyoha começou a se tornar inteiro, ele começou a desaparecer, porque o propósito de sua existência era justamente o vazio. Ele não deveria se tornar inteiro. Uma situação paradoxal. Um ser vazio começa a se tornar inteiro, mas sua existência é negada quando ele se torna inteiro justamente porque ele deveria ser para sempre vazio. Bem legal. E é isso. Bem legal o vídeo, mano. Gostei. É um vídeo bem completinho do Kyoha. E continue assim, só que você deu muito detalhe na edição no final. Pô, podia ter mais disso no começo. No começo faltou, mas tá indo bem, mano. Tá indo bem.